Queridos, como eu disse no início para vocês, eu sempre começo a pensar quem é esse Jesus para mim. Eu sempre, vocês vão me ouvir repetir isso, já me ouviram algumas vezes. Se tem uma época que eu gosto, é a época de fim de ano, né? É a época que a gente comemora as formaturas, as pessoas que passaram de ano, a gente ganha presente, a gente faz amigo oculto. Tem uns que se decepcionam porque dá um presentão e ganha um presentinho, porque não entende o espírito do negócio. Não é o presente, né? É o favor, né? Sei lá. Mas tem uns que são pão duro mesmo, que tem condição de dar um presente melhor e dar um presente ruim, né, Edilson? E aí fica... Não é o caso do Edilson, não. Só quis falar com ele. Mas eu gosto porque me traz reflexões. Eu paro para pensar, eu começo a analisar na minha vida, na minha história. E na noite de Natal, e aí eu volto a repetir, você que é nosso convidado aí, não se assuste pela ausência de muitas pessoas. Eu acho que o calor está afugentando, e sei lá mais o que, né? As festas de final do ano, e aí o pessoal começa a faltar aos cultos. Eu depois de quase 17 anos como pastor e a vida toda na igreja, todo fim de ano é assim, todo final de ano. E aí tem as igrejas que fazem, eu acho muito bacana as cantatas de Natal, aí é uma debandada para as igrejas que fazem a cantata, porque aí chama as criancinhas tudo para participar, e os filhos dos irmãos que não tem na igreja, como na CLPA, que não tem cantata de Natal, vai tudo cantar, fazer cantata de Natal nas outras igrejas. Isso é muito lindo. A gente só espera que volte todo mundo, né? Mas é muito bom isso. Eu não critico quem faz, eu acho muito bacana. Mas um dia nós escolhemos, sentados com alguns líderes, há alguns anos atrás, a gente entendeu que era importante esse tempo a gente passar com a família. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava almoçando com alguns dos meus irmãos, alguns sobrinhos que moram longe, de Brasília, dos Estados Unidos. E a gente estava ali matando a saudade, foi muito bom. E aí eu recomendo isso para você. Nós não temos culto aqui no Natal, nós não vamos ter o culto de imersão amanhã, porque amanhã para depois que se comemora, né, 24 para 25, eu recomendo você ir para sua casa, chamar sua família, né? Se não tem o hábito de fazer, faça isso. Eu lembro de uma história que o Júlio me contou, que Deus falou que ele seria o restaurador da família, da casa dele. E aí, logo quando ele começou a trabalhar em missões, a viver para o Senhor, Deus deu uma direção para ele. E agora ele faz lá, não sei se no Natal ou na virada do ano, eu sei que ele tem um momento que ele reúne toda a família e faz isso. Então aproveita esse tempo para fazer isso, né? Reunir a sua família, a sua casa e trazer realmente esse espírito. Porque quando eu olho para Jesus e quando eu olho para o Evangelho, eu sempre digo isso: o Evangelho é relacionamento. Evangelho é o que produz, o que Jesus veio fazer é restaurar a comunhão do Pai com os seus filhos. A humanidade tinha perdido a comunhão com Deus, a humanidade tinha esquecido, a religião tinha transformado o relacionamento do pai com os seus filhos em um relacionamento totalmente religioso, eclesiástico, né? E aí os sacerdotes começaram a ser chamados de pais num princípio totalmente destonado da palavra do Senhor. E quando Jesus veio nessa terra, e eu amo Mateus 23, porque Mateus 23 ele está quebrando tudo. Lá ele está trazendo de novo a restauração do equilíbrio do relacionamento entre o pai com os seus filhos. Então, um momento mais importante, porque Jesus veio para isso, ele veio para restaurar a humanidade. A Bíblia diz que ele veio convergir todas as coisas nele, por ele, para que o princípio elaborado pelo Pai, o princípio pensado pelo Pai fosse restaurado na humanidade. Então a gente precisa entender isso, querido. E eu gosto de final de ano porque a gente pode refletir melhor sobre essas coisas. E eu estava pensando sobre quem é Jesus para mim. E talvez eu já tenha pregado essa mesma mensagem em alguns outros natais. Mas eu quero reforçar e revitalizar essa verdade no seu coração nessa noite. Porque Jesus ele se tornou um instrumento de resolução de problemas. Escuta o que eu vou te dizer. Se eu estou com uma enfermidade, então ele é o meu Jeová Rafa, o meu Deus que cura. E eu começo a buscá-lo como um Deus que cura.
Isso é bom? Sim, é bom, porque Ele é um Deus que cura. Ele é Jeová Rafa, Ele é um Senhor que traz cura. Mas Ele não é só um Senhor que traz cura. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Se eu sei que Ele pode sarar a minha casa, resolver o problema do meu casamento, se Ele pode me abençoar, me fazer prosperar financeiramente, então eu começo a buscá-lo especificamente para isso, e eu começo a tê-lo como um instrumento de resolução de problemas. Eu começo a tê-lo como alguém que vem só no momento que eu preciso, e quando eu não estou precisando, eu não estou nem aí. Não, por que você não está buscando? Porque eu não estou precisando. Por que você não está adorando a Deus? Por que nos cultos nós não cantamos em todo culto músicas de adoração a Jesus? Porque tem aquele dia que a gente quer cantar uma música de alegria para festejar, mas o culto não é para isso, o culto é para celebrar a Ele. Eu me lembro quando eu estava fazendo o meu período probatório para pastor, e logo quando eu cheguei na igreja, eles cantavam uma música. Esses dias a gente estava lembrando, conversando, eu e a Acla, a gente estava lembrando. E eles cantavam uma música que não tinha nada a ver. Sabe aquelas músicas que eles inventam? Vamos cantar essa música na igreja? Vamos cantar. A gente tem que tomar muito cuidado, querido. Eu tenho muito cuidado com isso, sabe? Há muitos anos eu já tenho muito cuidado com isso. Eu não sei se o André vai lembrar. Veio aqui minha mente agora, André. O André era ministro de louvor da igreja há um tempo, lá na Metodista Asliana. E um dia eu cheguei no ensaio e ele estava cantando aquela música assim... luz do mundo. Pega aí, Mi, vai. Como é que é? É isso mesmo, né? Você lembra disso, André? Tá lembrando aí não? Do que eu vou contar? Aí eles estavam ensaiando essa música. Aí tem aquela parte não. Por amor um pobre se fez. Como é que é? Mas antes, como é que é a frase toda? Por amor um pobre se fez, né? Humilde vieste a terra que criastes, por amor. Como eu disse, não, André? Lembra não, ué? Aí eles estavam cantando e eu estou ouvindo eles cantando e eles estavam cantando assim, por um pobre. Aí eu, cara, o que eles estão cantando? E eu fiquei assim, mais no fundo, ouvindo, e aí a música, eles estavam pegando a música, então eu tinha que repetir. E eu cheguei perto deles e falei, vem cá, canta para mim essa música, deixa eu ouvir. O que é isso? O que está falando? Eu nunca tinha ouvido essa música, eu não sabia que era por amor um pobre se fez. E eles estavam cantando, por angu um pobre se fez. Eu não sei se era porango, porangu. Eu sei que eles pegaram uma palavra e colocaram lá. E eu lembro que eu perguntei, o que é isso? Não sei, o cara canta assim. Mas era um monte de menino. E eu entendo hoje, né? Hoje você não faria isso, André, faria? Mas às vezes a gente canta um monte de coisa que a gente não sabe o que é que está falando. Tem uma música que está cantando agora, muito bonita. E eu já falei para a Acla, cuidado para cantar essa música. Que fala assim... Não, eu lembro. A mente está boa, está funcionando direitinho. Eu só estou querendo lembrar como é que é eu lembro a frase, só não lembro a melodia. Mas ajuda aí, meu amor. Aquela que fala que deixou as 99. Incomparável amor, não é? Hã? Como é que é? Canta aí. Oh, que infinito. Para te encontrar. Eu canto assim, só para te encontrar, que eu falo, Jesus, eu não sou rebelde, eu não vou pular cerca, eu não vou fugir, o Senhor não precisa deixar as 99 para me encontrar. Aí eu olho para alguém que está meio rebelde assim e falo, só para te encontrar. A gente tem que ter cuidado, porque às vezes você está cantando uma história que não é a sua história.
que não tem muito a ver com você. Ah, não, mas isso é poesia, pastor. Tá, querida, a poesia, ela permite isso. Só que quando a gente está falando de mundo espiritual, eu tenho um pouco de cuidado com essas coisas. Eu não estou falando que a música é feia, eu não estou falando que você não deve cantar. Eu estou dizendo que quando eu canto, eu não falo só para me encontrar. Quando eu estou cantando, eu estou orando e falo, Jesus, o senhor não precisa preocupar, porque eu não vou me rebelar. Porque o filho a ovelha que o pastor teve que ir atrás era a ovelha rebelde, a que pulava a cerca, a que abandonava tudo e ia embora, e o senhor tinha que deixar as 99, e eu não sou essa ovelha. E tem alguma ovelha dessa aqui, nessa noite? Diga amém. Graças a Deus que não tem. Pelo menos eu não ouvi ninguém dizer amém. Sabe, queridos, a gente precisa ter um pouco de cuidado com essas coisas, porque às vezes você está profetizando algo sobre a sua vida que você nem sabe o que você está falando. E a música, a gente precisa entender isso, como que é esse lugar, quem que eu vou cantar, para quem que eu vou cantar, por que eu vou cantar. E eu estou falando isso por quê? Porque a gente precisa entender o que é culto. E culto é um lugar, é um momento que você tira, ou é uma vida que você leva de adoração, de entrega, de sacrifício, de exaltação, de declaração, de exaltação, de proclamação, de celebração a Jesus. Você quer ver uma outra coisa? Eu já falei isso aqui, você vai ver as entrevistas dos jogadores de futebol que são crentes. Graças a Deus que Deus é maravilhoso, graças a Deus que Deus... Mas eles não citam Jesus. Você vai conversar com alguém que é crente, que é cristão, e ele vai falar em público, dificilmente ele cita Jesus. Porque deixa eu te falar uma coisa, quando eu falo Deus, fica muito genérico. Existem vários deuses, mas para nós só existe um Deus chamado Jesus Cristo. E quando eu menciono Ele, eu estou falando dEle, é por causa dEle. Quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho Paulo escrevendo aos Colossenses, quando eu olho Paulo escrevendo aos Romanos, ele está dizendo que todas as coisas convergem nele, por causa dEle, para Ele. E eu preciso então saber quem é esse Jesus. Quem é esse Cristo que eu estou celebrando? Quando eu entendo isso, querido, perceba o que eu vou te falar nessa noite. No dia que você entender verdadeiramente quem é Jesus na sua vida, até a forma de você vir ao culto vai mudar. Até a perspectiva de se arrumar para vir à igreja, até a perspectiva de sair da sua casa, até a perspectiva de enfiar a mão no bolso e tirar uma oferta, vai mudar. Quando nós entendemos, tem um texto que eu amo, que eu já preguei um monte de vezes aqui também. Quando Jesus começa a conversar com os discípulos, e ele pergunta assim, olha, lá fora, quem dizem que eu sou? O que eles estão falando a meu respeito lá fora? Uns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é Isaías, que é Jeremias, outros dizem que você é um grande sacerdote que se levantou. E aí Jesus vira para os discípulos ali, e vira para eles e fala assim, e vocês? Quem vocês dizem que sou? Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não tinha problema de identidade não, querido. Jesus não tinha problema de identidade, eu preciso que vocês digam quem eu sou. Não, ele sabia exatamente quem ele era. Mas ele precisava saber o que estava sendo gerado no coração dos seus discípulos. E a Bíblia diz que Pedro então se levanta com o seu temperamento sanguíneo, sempre à frente, sempre pulando. Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vira para ele e fala, você disse muito bem, Pedro, mas você não disse por si mesmo, mas o Espírito Santo te revelou. Você tem que entender que eu preciso entender quem é o Cristo, eu preciso saber quem Ele é, mas eu preciso também ter uma revelação exata de quem Ele é na minha vida e o que Ele é para mim. A pergunta para você nessa noite que eu faço é, quem é Jesus para você? É Natal, Jesus nasceu, uau, mas quem é Ele para você? O que Ele representa? Há uma outra passagem que eu gosto, abra sua Bíblia em Mateus Evangelho de João capítulo 11. É o evento da morte de Lázaro, quando Jesus chega próximo à cidade de Lázaro, próximo de Betânia, e Lázaro já havia morrido. A partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 21. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do 21. Amém?
Acharam aí? Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha a necessidade dela. Olha aquilo que ela precisava naquele momento. Ela está dizendo: eu entendo que você é alguém que pode sarar pessoas, que pode curar pessoas. Se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Olha, ela está dizendo: eu sei que o Senhor pode ressuscitar Lázaro. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. E ela responde: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Ela está fazendo uma menção a uma palavra profética, a um tempo futuro. E ela está dizendo: eu sei que isso vai acontecer, mas e ela é como se ela estivesse dizendo para Jesus: eu estou falando de agora. Eu queria que isso acontecesse hoje, nesse momento, mas eu sei que vai acontecer um dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e quem crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha, Jesus está dizendo: eu sou exatamente aquilo que você está dizendo que eu sou. Eu sou alguém que pode trazer vida para aqueles que estão mortos. E Marta responde para ele dizendo: sim, Senhor, eu tenho crido. Só que olha a resposta dela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela está apresentando, olha para mim, ela está apresentando uma necessidade. Ela está apresentando: olha, a minha necessidade agora é que meu irmão ressuscite. A minha necessidade nesse momento é que haja vida no meu irmão que está morto. A minha necessidade não é nenhuma outra, não adianta. E é engraçado que a Bíblia, ela ensina a gente isso. Ela fala: se alguém chegar te pedindo pão, não ofereça salvação, dê o pão. Sabia que a Bíblia nos ensina isso, querido? Nós temos o hábito de alguém chegar para nós querendo alimento e a gente oferecer Jesus para ela, o pão da vida. Você tem que oferecer Jesus? Sim, mas ela está com fome. E a Bíblia nos ensina primeiro a encher a barriguinha dela, para depois então você falar do Evangelho. A gente tem que aprender essas coisas. Maria, ela tinha uma necessidade, mas mais do que isso, ela precisava de uma revelação. Ela precisava de saber quem é que estava ali. E Jesus vira para ela e fala assim: olha, eu sou sim, eu sou aquele que havia de vir, eu sou a promessa, eu estou aqui. Você acredita nisso? E ela diz: sim, eu acredito. Mas ela responde mais, ela acredita mais do que isso. Ela diz: eu acredito, mas acredito que tu és o Cristo, aquele que deveria de vir. Ela está dizendo: você não é apenas aquele que pode me ressuscitar, mas é aquele que vai salvar a humanidade, aquele que nós estamos esperando, aquele que nós estávamos esperando. Querido, quando eu olho para esse texto, quando eu vejo essa verdade, eu começo a compreender que mais do que simplesmente acreditar em quem é Jesus, eu preciso saber quem Ele é para mim. O que Ele representa para mim. E talvez durante o ano de 2018 você buscou Jesus para um monte de coisas, menos para saber que Ele é o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus, o escolhido para te salvar, o escolhido para fazer com que você não perca a sua vida, o escolhido para que nós saibamos quem Ele realmente é, e não apenas que nós o busquemos por aquilo que Ele pode nos dar. Eu me lembro há muitos anos atrás, eu estava ouvindo rádio e de repente eu ouvi a Cristina Mel cantando uma música. E a música dizia: por tudo que tu és, não apenas pelos atos que tu fazes, mas por tudo que tu és. Eu me apaixonei por aquela música, eu falei: eu preciso comprar. Eu me lembro, ainda não tinha CD, faz muito tempo isso. Eu fui lá e na loja comprei um LP da Cristina Mel, só por causa dessa música. E eu colocava, e aquela música ela repetia, eu botava para repetir várias vezes. Sabe como é que repetia a música no LP? Você lembra, né, Raia? Você é velho, filha. Você ia lá com a alavanquinha e levantava e voltava para o início da música. E aí eu ficava lá voltando para ouvir: por tudo que tu és, não apenas pelos atos que tu fazes. Querido, nós precisamos entender quem é Jesus e não apenas buscá-lo por aquilo que Ele pode me dar, mas por aquilo que Ele é. E ainda que Ele não me dê nada, o que Ele é suficiente para mim. O que Ele é suficiente para você. Ele é o Cristo, o Filho do Deus
vivo, aquele que a humanidade estava esperando. Ele veio há mais de 2000 anos atrás, ele pisou nessa terra, sabe para quê? Para me salvar e para te salvar. E eu preciso compreender, e nessa noite eu preciso dizer: Jesus, obrigado, porque a Bíblia diz que ele se despiu da sua glória, ele resolveu descer, ele estava lá sentado junto com o Pai, mas ele resolve sair desse lugar de glória e se tornar como um de nós, só para me salvar. Ah, não, mas aí eu vou cantar aquela música como passado, né? Um dia o Senhor fez isso, o Senhor deixou as 99 e veio atrás de mim só para me salvar. Você é salvo? Se você é salvo, Jesus faz sentido na sua vida. Ah, pastor, eu já fui curado. Eu lembro uma vez que eu fui ministrar no coração de um homem que participava de uma determinada denominação, e ele fazia vários votos, ele fazia várias campanhas, e ele fazia várias ofertas altas, e eu acompanhava, porque eu trabalhei muito perto desse moço por um tempo, e eu via ele fazendo isso várias vezes. E um dia, sentado à mesa do escritório dele, eu perguntei: fulano, você é salvo? E ele disse: como posso saber? Falei: cara, mas me explica o evangelho que você vive. É um evangelho que te prospera, é um evangelho que te faz crescer financeiramente, é um evangelho que te cura. Ele era estéril, o médico já tinha dito para ele que ele não podia ter filhos, e ele já um senhor de idade, ele foi sarado. Eu acho que hoje ele tem 2 ou 3 filhos. Depois, ele tinha filhos. Você não sabe o que eu estou falando, não? Então nem vai saber, porque eu não vou contar publicamente, depois em secreto. Mas ele já tinha tido filhos, mas depois ele passou por um processo de enfermidade, ele não podia gerar mais filhos, e Deus o curou. Em uma das campanhas que ele fez, ele buscou o Senhor, ele fez uma oferta, e Deus curou aquele homem. Ah, que massa! E ele teve filhos, e se não me engano, hoje ele tem 2 ou 3 crianças. Mas um dia eu o confrontei dizendo: você é salvo? E ele disse: como posso saber? Só Deus sabe se eu sou salvo. Eu falei para ele: não, cara, o Cristo que te curou, o Cristo que te prospera, o Cristo que te abençoa, é o Cristo que salva. E de tudo isso que Ele já fez na sua vida, o mais importante, o que Ele realmente morreu, foi para te salvar. Jesus, Ele não veio a essa terra para te prosperar. Jesus, Ele não veio a essa terra para te curar. Isso são fatores que vieram pós-salvação. Porque Ele veio nos salvar, então Ele vai nos abençoar. Porque Ele veio para nos salvar, então Ele vai nos prosperar. Porque Ele veio para nos salvar, então coisas vão acontecer na nossa vida. Mas o propósito que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito de Cristo. Esse é o Cristo que você tem que buscar. E eu vou dizer para você, CLPA, em nome de Jesus, 2019 vai ser diferente, porque nós vamos transportar a glória da forma correta, entendendo quem é o Cristo, entendendo quem é Jesus. Eu não vou vir para a igreja para buscar a bênção, eu vou vir para a igreja porque eu sou uma bênção, porque eu me tornei uma bênção, porque Ele me fez salvo, Ele me deu a vida eterna. Aleluia. E eu preciso entender isso, querido. Eu preciso entender que mais do que qualquer outra coisa é saber que a minha vida está relacionada a Ele, a salvação que Ele trouxe para mim. Eu li um texto aqui, não sei se foi domingo passado, de Eclesiastes, que diz que Ele colocou dentro de nós um desejo ardente pela eternidade. E Jesus, Ele disse: essa é a eternidade, essa é a vida eterna, que te conheçam e que me conheçam. Jesus falando. Então nessa noite eu quero deixar muito claro para você, querido. Não busque, não venha para a igreja, sabe? Eu disse isso até lá em casa. Eu falei: eu queria que vocês sentissem o que eu estou sentindo, eu queria que passasse aí dentro da sua cabeça, do seu coração, o que passa aqui dentro. Porque eu paro para refletir. Eu estou aqui hoje, eu estou aqui nessa noite, dizendo para mim mesmo: o que é que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido de eu estar aqui? Qual o propósito verdadeiro de eu estar aqui? Há uns anos atrás eu preguei uma mensagem na igreja.
eu lembro que causou uma certa comoção e dispersão. E o tema era o que te motiva a estar aqui? Se o que te motiva a estar aqui hoje são os louvores que são cantados, os instrumentos que são tocados, está errado. Se o que te motiva a estar aqui é a pregação de domingo à noite ou de quinta, imersão, está errado. Se o que te motiva a estar aqui é outra coisa senão o Cristo, o Filho do Deus vivo, está errado. Talvez você tenha vindo por outro motivo, mas estar aqui tem que ser por causa dele. O que te trouxe até aqui pode ter sido outra coisa, mas estar aqui tem que ser por causa dele. Continuar estando aqui tem que ser por causa dele. Maria vira para Jesus e fala: eu creio, e não só creio que o Senhor pode trazer vida, mas creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia de vir ao mundo. Ela está dizendo: eu acredito, quando eu olho para o Senhor, eu acredito que eu não preciso de outra coisa. Entenda, querido, toda redenção, toda remissão, todo alinhamento está em Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nessa noite, noite que antecede a noite de Natal, eu te convido a declarar que Ele é suficiente para você. Coloque-se de pé no seu lugar.